vida. Hoje é dia de começar bem o nosso dia. Sempre que pensamos em nossas questões, antes de começar, em nossas questões interiores, deixamos de pensar somente na nossa pessoa. Colocamos uma parte do nosso corpo que somos e somos. A soma de todos aqueles por quem consideramos toda a nossa vida. Precisamos desconectar nesse momento a mente daquilo que nos prejudica, sendo assim o nosso primeiro passo. Ao depormos com as nossas questões sobre aqueles que nos prejudicaram há muito tempo, sobre nossas responsabilidades e escolhas, as nossas questões que não são transferidas para outras pessoas. Preocuparam-se demasiadamente com as questões que não deviam lhe importar, pois não eram para fazerem escolhas nas suas vidas. Escolheram semear aquilo que não queriam que fôssemos para eles, que não somos para eles, esperando de nossa vontade o que fizéssemos para eles, o que queríamos que nós fôssemos para eles. Para aqueles que pensaram que fôssemos desistir das nossas escolhas, se enganaram. Quero lhes falar aqui do que esperamos para sermos dentro da infinita força que pensamos ser o nada, perdemos muitas vezes as nossas vontades para realizar aquilo que não desejamos realizar. Aqueles que perderam seus cuidados com o tempo alheio, perderam seus tempos, pois não queriam seguir com os seus lugares. Procuraram outras escolhas que não deram resultados. Aula de hoje, esqueleto humano. Definição do esqueleto humano é a estrutura que dá sustentação ao corpo, dá forma ao mesmo, serve de proteção a vários órgãos, participa na produção das células sanguíneas através da medula óssea vermelha. De que é formado o esqueleto humano? O esqueleto humano é formado por ossos que, com os músculos e cartilagens, possibilitam os movimentos do corpo, possibilitando assim que o mesmo tenha forma e sustentação, além de proteger vários órgãos tais como cérebro, coração, pulmões, pâncreas, fígado. Curiosidades sobre o esqueleto humano. Cerca de 300 ossos até a fase adulta, com apenas 206 ossos que formaram o esqueleto humano. Já se fazem presente desde os primeiros dias da nossa vida, no intrauterino materno. As formas de lesões dos ossos são variáveis. Que são, por exemplo, os ossos, sendo que as três mais graves são fraturas, luxações e lesões na coluna vertebral. As fraturas definem-se quando ocorre uma quebra na continuidade do osso. As fraturas
classificam-se em fraturas fechadas, fraturas expostas e fraturas múltiplas. Fraturas fechadas são lesões onde ocorre a quebra do osso, porém a pele continua intacta, apresentando somente hemorragia interna. As fraturas expostas, ao contrário das fraturas fechadas, este tipo de lesão, onde os ossos se rompem temporariamente numa parte onde ficam expostos ao meio ambiente, ocasionando, assim, sangramentos e correndo risco de contaminação por micro-organismos. As fraturas múltiplas, esse tipo de fratura, onde os ossos se quebram em várias partes do corpo, podem ocorrer tanto nas fraturas fechadas como as fraturas expostas, piorando assim o quadro do paciente. Os sinais e sintomas de fraturas para ver os sinais e sintomas de fratura, devemos suspeitar de fraturas quando tivermos uma história desse tipo associada a um dos sinais e sintomas tais como dores nos ossos ou articulações, adormecimento, formigamento, mudança na coloração da pele, forma ou posição anormal no local da lesão ou da articulação, dor no local da lesão. Para fazer a mobilização provisória, utiliza-se talas, que podem ser de material rígido, como tábuas, pranchas, papelão. Em alguns casos, podendo usar até mesmo uma das partes do corpo da vítima, como uma das pernas, por exemplo. Este tipo de imobilização, quando executada de forma adequada, aliviam as dores, as lesões teciduais e os sangramentos, e possibilitam a descontaminação nos casos de fraturas expostas. O socorrista deve cobrir o ferimento para impossibilitar contaminação por micro-organismos e estar preparado para controlar o choque circulatório, causado pela redução do volume sanguíneo. Em casos de fratura, o socorrista não deve tentar colocar o osso da vítima no lugar, não deve limpar os ferimentos com pano sujo e nem deve jamais deixar de chamar primeiramente a emergência médica. Luxações. As luxações são quando os ossos ficam fora do lugar, ou seja, as extremidades ósseas que formam uma articulação ficam deslocadas, permanecendo assim desalinhadas e sem contato entre si. Quando ocorre a ruptura da cápsula articular, o rompimento de ligamentos e com frequência de lesões dos nervos. A cápsula articular
é o invólucro que fica entre as juntas dos ossos e são responsáveis pela adesão de dois ossos e a articulação dos mesmos. Os sinais mais comuns da luxação são as deformidades e movimentos anormais da articulação, cavidade no local da lesão, dor intensa, inchaço, articulação visivelmente disforme ou fora do lugar. Os primeiros socorros nos casos de luxação, o socorro deve ser precedido como se fosse uma fratura, pois é bastante difícil de diferenciá-las e nunca tentar colocar o osso de volta no lugar. Esse trabalho só é conferido ao médico ortopedista. Lesões na coluna vertebral. A coluna vertebral é o eixo central do corpo. Dentre as funções da coluna vertebral, são necessárias para a coluna vertebral é necessária para suportar o peso do corpo, mantém-se a posição correta, movimentação e marcha, proteção da medula espinhal. As informações importantes sobre a coluna vertebral. Em virtude de a coluna ser responsável por várias funções, uma fratura nesse local pode provocar lesões importantes, principalmente se o local afetado for a medula. Os danos podem ser irreversíveis. A medula espinhal é uma longa massa de tecido nervoso que ocupa 2/3 do canal interno da coluna vertebral. É na coluna vertebral que se origina a maior parte dos nervos que estão distribuídos pelo nosso corpo. Em casos de lesões na coluna vertebral, devemos primeiramente chamar a emergência médica imediatamente. Não deixar a vítima se mexer. Nunca tentar imobilizar a vítima, pois os sinais e sintomas de uma possível lesão é na coluna, quando se apresentam alguns sinais e sintomas tais como incapacidade ou problemas com movimentação dos nervos, perda da sensibilidade nas pernas, formigamento em algumas partes do corpo, principalmente nas pernas, dor no pescoço e dores na região lombar e a perda da consciência. Finalizando aqui o esqueleto humano juntamente com as lesões e as fraturas e as luxações. O esqueleto humano.